Querido amigo, querida amiga, estamos novamente aqui no programa Vida e Consciência, no segundo bloco, e hoje conversando um pouco sobre família, um projeto de Deus. No primeiro bloco, consideramos que a família tem como objetivo primeiro diminuir o egoísmo em nós, porque dentro da família nós aprendemos a dividir, nós aprendemos a respeitar o outro. E finalizamos no bloco anterior dizendo que muitas pessoas querem se casar para serem felizes, para que alguém lhes faça felizes. Mas o grande objetivo é que encontremos alguém para fazermos esse alguém feliz, porque assim vamos nos planificar. Quem ganha no amor é aquele que ama, e não aquele que implora, que exige, que cobra. Então, o casamento é o primeiro golpe no egoísmo que nós trazemos de estágios evolutivos anteriores. No reino animal, nós somos egocêntricos, quase não dividimos nada, precisamos matar o outro até para nos alimentarmos. No reino nominal, nós já vamos descobrindo a mensagem do amor, trazida à Terra, principalmente por Jesus, e exemplificada ao máximo. Então, depois que nós encontramos alguém, e dentro da estrutura da família, no casamento, nós vamos aprendendo essas lições abençoadas da tolerância, do respeito à diferença. Então nós vamos aprendendo a conviver, para um dia conviver com essa mesma amorosidade com todos os irmãos do mundo. O segundo grande golpe no egoísmo é a vida dos filhos, que na verdade, como escreveu Gibran Khalil Gibran, não são nossos filhos. Escreveu o autor árabe: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Eles vêm por vós, mas não são vossos. Porque nossos filhos são espíritos, filhos de Deus, em essência são nossos irmãos. São companheiros de outras jornadas, de outras vidas, a quem prejudicamos ou a quem felicitamos, que agora retorna ao reduto doméstico para que possamos amar cada vez mais. Então, com nossos filhos, nós alcançamos o ápice da proposta desse grande projeto de Deus que é a família. Porque vamos amar de tal forma que vamos doar a nossa vida. Se antes não tínhamos tanto mais o nosso tempo, o nosso espaço, nem o nosso corpo, porque temos que partilhá-lo com o cônjuge, com a nossa parceira, com o nosso parceiro, o nosso tempo agora é dividido com os nossos filhos. Filhos que são, como já disse, irmãos de outros tempos. Nós vemos na criança uma estrutura aberta à aprendizagem. Quando chega um filho, nós estamos diante de um espírito imortal, de uma alma ancestral. E durante toda a infância, essa alma estará aberta a receber as boas sementes do bem, da honestidade, de tudo aquilo que é positivo para uma vida feliz. Então, o período infantil, que Jesus usou como símbolo do reino de Deus, quando olhou as criancinhas e as acolheu, a criança é um símbolo de inocência. Porque enquanto o cérebro, o aspecto neurológico não se desenvolve em plenitude, o espírito imortal está ali limitado, mas totalmente aberto à aprendizagem. É nesse momento que devemos acolher nossos filhos e oferecer a eles as melhores lições do bem, as lições do Evangelho, sendo espírita ou de qualquer outra religião nobre, que possamos trazer os nossos filhos a essas reflexões, para edificarmos uma humanidade feliz. Nós vemos na atualidade, meus irmãos, tantos jovens viciados, apegados a paixões dissolventes, à sexolatria, à drogadição, aos excessos de todo porte. Nada mais é do que uma grande carência, porque um filho que não é amado buscará atender a sua necessidade afetiva em outros lugares. Um filho amado, acolhido, dificilmente adentrará o terreno movediço e tenebroso das drogas,
dos excessos, da prostituição. Um filho amado se sente pleno, acolhido. Nós somos seres sociais e afetivos, precisamos desse amor. Certa feita em nossa cidade Espera Feliz, lemos numa faixa: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Conversemos com os nossos filhos. Às vezes temos tempo para o futebol, para a pescaria, para o bar, para todas as conversações, e nem sempre dialogamos com nossos filhos. Que possamos desligar um pouco a televisão, o computador, reunir nossos filhos em torno da leitura de um livro edificante, conversar sobre os valores, sobre a sociedade, sobre a religião, sobre tudo que nós acreditamos ser bom. E estaremos plantando no terreno da consciência deles valores indestrutíveis e imperecíveis. Os espíritos nobres asseveram que, ao desencarnarmos, uma das primeiras questões que teremos que responder: o que fazemos, o que fizemos dos nossos filhos. Que possamos evangelizar a criança, acolher essa criança. Os casais, não há uma receita pronta, porque cada um tem a sua experiência, a sua necessidade, o seu nível evolutivo. Mas da mesma forma que pais devemos conversar com os nossos filhos, os parceiros também devem ter esse diálogo. Fala-se muito que quando uma relação acabou, usa-se a expressão coloquial: foi a última gota. Essa discussão foi a última gota, fez o copo derramar, a água derramar e acabou. Costumo dizer nos estudos que o que acaba não é a última gota, é a primeira gota que cai e nós não enxugamos com a toalha do diálogo, não conversamos. Surge um primeiro problema, o casal se afasta, não conversa sobre aquilo, não discute e vai dormir. E acha que a noite vai apagar o ocorrido. De repente vem a relação sexual, o que é natural, e as sensações vão anestesiar a dor daquele desencontro, daquele problema. Se todos os casais, se todos nós, diante de qualquer problema, desafio, porque é muito natural. O Espírito Camilo, autor da obra que indicamos no primeiro bloco, assevera que na Terra existe família perfeita, sim. E eu pensei: mas como? E ele elucida a questão. A família perfeita não é a que não tem problemas. A família perfeita é aquela que tem recursos internos para equacionar todos os problemas. Os problemas são naturais no mundo de provas e expiações como a Terra, a caminho da regeneração. Quem não tem problema? Todos nós temos os nossos problemas individuais, grupais. Mas o que estamos fazendo com esses problemas? Problemas devem ser transformados em desafios, e desafios em crescimento, degraus da nossa ascensão. O diálogo é essa forma de nós nos entendermos, de crescermos uns com os outros, de aprendermos e principalmente de respeitarmos, de considerar o outro como o outro é. Nós sofremos muito, meus irmãos, porque idealizamos as pessoas, construímos uma imagem que desejamos ter nas pessoas. Então a gente faz aquele ideal, pinta aquele quadro perfeito e depois a pessoa se apresenta como é e a gente fica frustrado, decepcionado, ainda cobra do outro. Mas o problema foi o nosso olhar. Nós idealizamos. Então que possamos ver o outro como o outro é e aceitá-lo como o outro é. Aceitar não significa concordar com ideias. Por isso que vamos sempre crescer uns com os outros, mas respeitar o outro. Então, esses são os desafios da vida familiar. Um treinamento, um laboratório de almas. Porque dentro do lar, vamos conviver com pessoas que vamos encontrar lá fora na sociedade. Cada um de um jeito. Então, é um grande desafio, é um grande projeto. Estamos findando este bloco e no terceiro bloco concluiremos nossa reflexão.